Havendo número regimental, declaro aberta a 7ª reunião extraordinária da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, da primeira sessão legislativa ordinária da 56ª legislatura. Antes de iniciarmos os nossos trabalhos, proponho a dispensa da leitura e a aprovação da ata da 6ª reunião. Solicita a dispensa da leitura da ata. Isso. Concorda? Sim. Os senhores senadores e senadoras que aprovam queiram permanecer como se encontram. Aprovado. A ata está aprovada e será publicada no Diário do Senado Federal. Comunico que foram recebidos pela comissão os seguintes expedientes. Aviso 116 do Tribunal de Contas da União, que encaminha cópia do acórdão número 591/2019, proferido pelo plenário nos autos do processo número 018.075/2018-5, que trata de levantamento sobre a política nacional de formação dos profissionais da educação básica, relatado pelo ministro Walton Alencar Rodrigues. Ofício número 64/2019, da Câmara Municipal de Diadema, encaminhando o requerimento número 20/2019, que requer moção de protesto contra o senhor ministro da Educação pelos motivos que especifica. Ofício número 2 de 2019, da Associação de Professores Públicos de Minas Gerais, sobre as condições de trabalho e o piso salarial dos professores. O expediente mencionado encontra-se à disposição na página da comissão, no sítio do Senado Federal, e fica consignado prazo de 15 dias para manifestação dos senadores e senadoras, a fim de que a matéria seja analisada pelo colegiado. No sentido de organizar os trabalhos deste colegiado à luz da regimentalidade, da publicidade e da eficiência, esta presidência comunica que as reuniões da comissão ocorrem nas dependências do Senado Federal, nos termos do artigo 106 do Regimento Interno, o que objetiva, além da contenção de despesas, possibilitar a efetiva participação de todos os senadores e senadoras nas atividades do colegiado. Assim, o apoio logístico e operacional para eventos que eventualmente precisem ser realizados em outras localidades serão responsabilidade do autor do requerimento. Informo para o dia de hoje que a reunião destina-se à deliberação dos itens de número 1 ao número 16. O primeiro item é o projeto de lei número 407 de 2019, não terminativo, que inscreve o nome de Nelson de Souza Carneiro no livro dos Heróis e Heroínas da Pátria. Autoria Câmara dos Deputados, relatoria senadora Zenaide Maia, relatório favorável ao projeto. Concedo a palavra, então, à senadora Zenaide Maia para a leitura do relatório, né, senadora? Obrigada, senhor presidente. Vem a análise da Comissão de Educação, Cultura e Esporte o projeto de lei de número 407 de 2019, projeto de lei de número 5.327 de 2016, na Casa de Origem, de autoria da deputada Maria Helena, que propõe a inscrição do nome de Nelson de Souza Carneiro no livro dos Heróis e Heroínas da Pátria. O PL de número 407 de 2019 é composto por 2 artigos. O primeiro deles estabelece que será inscrito o nome Nelson de Souza Carneiro no livro dos Heróis e Heroínas da Pátria. O segundo traz a cláusula de vigência da lei em que o projeto vier a se converter, prevista para a data de sua publicação. Na justificação, a autora do projeto argumenta que o intuito da proposição é prestar justa homenagem a Nelson de Souza Carneiro, que traçou uma das mais ricas trajetórias políticas no cenário nacional,
especialmente por sua fundamental contribuição na defesa das garantias sociais e pelas lutas em prol da afirmação da mulher na sociedade brasileira. Na Casa de Origem, a proposição foi aprovada conclusivamente pelas comissões de Cultura e de Constituição e Justiça e de Cidadania, a CCJ, nos termos do artigo 24 do inciso 2º do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. Nesta casa, a matéria foi encaminhada unicamente a esta comissão, não lhe tendo sido apresentada emendas no prazo regimental. Análise. Compete à Comissão de Educação, nos termos do que preceitua o inciso 2º do artigo 102 do Regimento Interno do Senado Federal, a apreciação das matérias que tratem de homenagens cívicas, a exemplo da proposição em debate. Em razão do caráter exclusivo do exame, incumbe também a esse colegiado analisar a matéria quanto à constitucionalidade, à juridicidade, à regimentalidade e à técnica legislativa. Relativamente à constitucionalidade do projeto, verifica-se ser concorrente com os Estados e o Distrito Federal a competência da União para legislar sobre cultura, nos termos do artigo 24, inciso 9 da Constituição Federal. A Carta Magna ainda determina que a iniciativa do projeto de lei compete ao Congresso Nacional, nos termos do artigo 48, caput, por não se tratar de matéria de iniciativa privativa do Presidente da República, segundo estabelecimento no parágrafo 1º do artigo 61, nem de competência exclusiva do Congresso Nacional ou de qualquer de suas casas, à luz dos artigos 49, 51 e 52. A escolha de um projeto de lei ordinária mostra-se apropriada à veiculação do tema, uma vez que a matéria não está reservada pela Constituição à esfera da lei complementar. Assim, em todos os aspectos, verifica-se a constitucionalidade da iniciativa. O projeto se coaduna com a ordem jurídica, em particular, com o que determina a Lei de número 11.597, de 29 de novembro de 2007, a qual estabelece o procedimento para a inscrição de nomes no livro dos heróis da pátria. O artigo 1º da referida lei estabelece que o livro se destina ao registro perpétuo do nome dos brasileiros e brasileiras ou de grupos de brasileiros que tenham oferecido a vida à pátria para sua defesa e construção com excepcional dedicação e heroísmo. O artigo 2º prevê que a distinção será prestada mediante a edição de lei, decorrido 10 anos da morte ou da presunção de morte do homenageado. Registre-se que, no que concerne à técnica legislativa, o texto está de acordo com as normas estabelecidas pela Lei Complementar de número 95, de 26 de fevereiro de 1998, que dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis, com a redação dada pela Lei Complementar número 107, de 26 de abril de 2001. No que diz respeito ao mérito, a homenagem é justa e oportuna. Nelson de Souza Carneiro nasceu em Salvador no ano de 1910, ainda muito jovem, aos 19 anos de idade. Filiou-se ao Partido Democrático Universitário da Bahia. Formou-se em Direito pela Faculdade de Direito na Universidade Federal da Bahia. Em agosto de 1932, por ter apoiado a Revolução Constitucionalista de São Paulo, em oposição ao governo provisório de Getúlio Vargas, foi preso e deportado para o Rio de Janeiro. Com a redemocratização, filiou-se à União Democrática Nacional, UDN. Em dezembro de 1945, elegeu suplente de deputado pela Bahia para a Assembleia Nacional Constituinte. Em 1947, promulgada a Constituição, assumiu uma cadeira. Em 1950, foi eleito deputado federal pela Bahia pela coligação do Partido Social Trabalhista, PST,
Partido de Representação Popular, PRP, e Partido Social Democrático, PSD. Assim que tomou posse, já se mostrou favorável ao divórcio, preocupando-se em particular com a situação da mulher. Em 1959, iniciou novo mandato na Câmara Federal, desta vez pelo Rio de Janeiro. No ano seguinte, com a transferência da capital para Brasília, passou a representar o estado da Guanabara. Após a renúncia do presidente Jânio Quadros, ocorrida em 25 de agosto de 61, coube-lhe relatar e conduzir a votação da emenda constitucional número 4, que instituiu o parlamentarismo no Brasil. Por duas outras vezes, em 1962 e 1963, foi reeleito deputado federal na legenda da Frente Popular. Em 1970, foi eleito senador pelo MDB da Guanabara e, em 1971, assumiu a liderança do seu partido no Senado. É uma aula de história, né? História política. Depois de 26 anos de luta política, finalmente Nelson Carneiro obteve a aprovação da lei de número 6.515, de 26 de dezembro de 1977, que instituiu o divórcio no Brasil. Reelegeu-se para o Senado ainda duas vezes consecutivas, em 1978 e 1986, nesse último ano como senador da Assembleia Nacional Constituinte. Presidiu o Senado e o Congresso Nacional no biênio 1989 a 1990, já afiliado ao PMDB. Faleceu em 6 de fevereiro de 1996, aos 85 anos, em Niterói, no Rio de Janeiro. A trajetória política de Nelson Carneiro é coroada por sua luta em prol da afirmação dos direitos das mulheres, sendo certo que sua contribuição foi fundamental para a instituição do divórcio no país. Em face ao exposto, o voto é pela aprovação do projeto de lei de número 407 de 2019. Senhor presidente. Agradeço, senadora Zenaide Maia. Como Vossa Excelência colocou, o relatório, de fato, é uma aula de história. Está em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Em votação, o relatório apresentado. Senadores e senadoras que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado. O relatório aprovado passa a constituir o parecer da comissão. A matéria vai ao plenário. O item número 2 da pauta será retirado, por enquanto, pelo menos, que o senador Dário Berger, que é o relator, pediu para que isso acontecesse. Passamos ao item número 3 da pauta, que é o projeto de lei número 113 de 2018, outorga o título de patrono do quadro de oficiais especialistas em controle de tráfego aéreo da Aeronáutica ao tenente-coronel especialista em controle de tráfego aéreo Aldo Augusto Voigt. Autoria Câmara dos Deputados, relatoria senadora Soraya Tronic, que não está presente, mas solicitou que o projeto constasse da pauta. Por isso eu indico a senadora Leila para ser a relatora DOC. O relatório é favorável ao projeto. A matéria vai ao plenário do Senado Federal depois de ser apreciado aqui pela Comissão de Educação, Cultura e Esporte. Então, concedo a palavra à relatora DOC, nobre senadora, amiga, né, e grande esportista, referência no Brasil, como esportista e como senadora, Leila Barros. Grande desafio, né, senhor presidente? Bom dia a todos, bom dia ao senhor presidente. Bom, vou ler aqui o relatório da nobre senadora Soraya Tronic sobre a matéria. Relatório. Venha ao exame da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, a CE, o projeto de lei da Câmara, o PLC número 113 de 2018, projeto de lei número 8.678 de 2017, na origem da Presidência da República, que outorga o título de patrono do quadro de oficiais especialistas em controle de tráfego aéreo da Aeronáutica ao tenente-coronel especialista em controle de tráfego aéreo Aldo Augusto Voigt.
O projeto é composto por 2 artigos. O primeiro concede o título proposto ao Tenente-Coronel Aldo Augusto Voit. O segundo, cláusula de vigência, prevê a entrada em vigor da futura lei em data de sua publicação. Na justificação da matéria constante da exposição de motivos do Ministério de Defesa, a emenda número 156 de 2017, destacam-se os feitos da vida do homenageado e suas importantes contribuições para as áreas de defesa aérea e controle de tráfego aéreo no Brasil. A proposição, que não recebeu emendas, foi distribuída para análise exclusiva dessa comissão, de onde deverá seguir para plenário. Segundo a análise, nos termos do artigo 102, inciso 2º do regime interno do Senado Federal, compete à ACE opinar em proposições que versem sobre homenagens cívicas, caso do projeto em exame. Aldo Augusto Voit nasceu em Tibó, Santa Catarina, no ano de 1942. Em 1959, ingressou na Força Aérea Brasileira. Como aluno da Escola de Especialistas de Aeronáutica. No ano de 1968, foi aprovado no concurso para a Escola de Oficiais de Especialistas e de Infantaria de Guarda, sendo declarado aspirante a oficial especialista em controle de tráfego aéreo no ano seguinte. Como oficial, teve atuação destacada na área de controle de tráfego aéreo. Em Brasília, foi membro da Comissão de Implantação do Sistema de Defesa Aéreo e Controle de Tráfego Aéreo, SISDACTA. Participou ainda do curso de atualização ao sistema DACTA e estágio sobre circulação aérea em Paris e Toulouse. Escola Nacional de Aviação Civil, tendo sido elogiado pelo comandante do Centro de Treinamento de Controladores de Tráfego Aéreo da Força Aérea Francesa. No ano de 1975, foi designado chefe do Centro de Controle de Tráfego Aéreo, o CCTA, do primeiro Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo, SINDACTA 1. Anos depois, participou e contribuiu ativamente em toda a implantação do SINDACTA 2, desde as escavações para a instalação subterrânea do órgão, obras civis e instalações de equipamentos no centro e nos sítios de comunicações e de radar. Após passar para a reserva renumerada, foi contratado pela Engenharia de Sistema de Controle e Automação, empresa criada na época para ser um braço civil e dar suporte aos sistemas de tráfego aéreo em implantação no Brasil. Faleceu em 2001, aos 59 anos, vítima de complicações cardíacas. Por toda a sua história no setor de controle de tráfego aéreo, entendemos que é meritória a homenagem prestada ao Tenente-Coronel Aldo Augusto Voit. Ademais, por ser a única comissão a pronunciar-se sobre a matéria, compete à CE a análise dos requisitos de constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade da proposição. Quanto aos aspectos mencionados, nada há que se opor ao PLC 113 de 2018. Destaca-se, quanto à judicialidade, sua conformidade quanto à Lei número 12.458, de 26 de julho de 2011, que estabelece os critérios mínimos para a outorga do título de patrono ou patrona. Terceiro, o voto. Em face ao exposto, o voto é pela aprovação do projeto de lei da Câmara número 113 de 2018. Relatora Soraya Tronic. Agradeço a senadora Leila Barros, que atuou como senadora ad hoc, e está em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, encerro a discussão. Em votação, o relatório apresentado. Senhores senadoras, senhoras senadoras que concordam com o relatório, permaneçam como se encontram. Aprovado. Aprovado o relatório.
este passa a constituir o parecer desta comissão. E a matéria vai ao plenário agora. Passamos ao item 4 da pauta, projeto de lei da Câmara número 45, de 2018, não terminativo, inscreve no livro dos Heróis da Pátria o nome de Ayrton Senna da Silva. A autoria Câmara dos Deputados, a relatoria é do senador Zequinha Marinho. Relatório favorável ao projeto, com 2 emendas que o senador apresenta, e a matéria, posteriormente, se aprovada, vai ao plenário do Senado Federal. Então, concedo a palavra ao senador Zequinha Marinho para a leitura do relatório. Muito obrigado, presidente. Da Comissão de Educação e Cultura, Esporte, sobre o projeto de lei da Câmara número 45 de 2018, autoria do deputado Eduardo Bolsonaro, inscreve no livro de Heróis da Pátria o nome de Ayrton Senna da Silva. Tentando resumir um pouco aqui, o relatório é um tanto longo. A proposição foi aprovada na Comissão de Cultura e na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da Câmara dos Deputados. No Senado Federal foi encaminhado a proposição exclusiva da Comissão de Educação, devendo ser aprovada, se aprovada, ser submetida à apreciação do plenário. Por tudo que o Ayrton Senna foi para o Brasil, né, e para a nossa história, não só como um grande atleta que se destacou mundialmente no automobilismo, mas também pela pessoa que foi, pelo pensamento, pelo idealismo que teve, tirando parte da sua riqueza, daquilo que ganhou para poder ajudar o Brasil, ajudar as crianças, enfim, se notabilizou uma grande figura, uma grande personalidade. Nós resumimos aqui o voto dizendo da seguinte maneira: conforme exposto, o voto é pela aprovação do projeto de lei da Câmara número 45 de 2018, com as emendas que seguem. Primeiro, deixe a seguinte redação, a emenda do projeto de lei da Câmara 45 de 2018. Inscreve no livro dos heróis e heroínas da pátria o nome de Ayrton Senna da Silva. A outra é o seguinte: deixe a seguinte redação ao artigo 1º do projeto de lei número 45, tal, 2018. Fica inscrito no livro dos heróis e heroínas da pátria, que se encontra no Panteão da Pátria e da Liberdade, Tancredo Neves, em Brasília, no Distrito Federal, o nome de Ayrton Senna da Silva. Muito obrigado. Esse é o voto. Agradeço, senador Zequinha Marinho. Está em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, encerro a discussão. Em votação, o relatório apresentado. Senhores senadores, senadoras que concordam com o relatório, permaneçam como se encontram. Aprovado. Quero parabenizar Vossa Excelência pelo relatório, transmitir à família de Ayrton Senna da Silva os parabéns por esta justa homenagem, e é uma homenagem que não só esta comissão faz, mas o país faz a esta grande referência que tivemos e continuamos tendo, né? Porque ele continua sendo lembrado, Ayrton Senna da Silva. Parabéns para o relatório e para o projeto. Aprovado, o relatório passa a constituir o parecer da comissão. A matéria vai ao plenário. Nós vamos passar ao item número 5 da pauta. Senadora Leila, até pediria a Vossa Excelência para me substituir. O item número 5 é o projeto de resolução do Senado número 12 de 2019, não terminativo, institui a medalha de mérito educacional Darcy Ribeiro e o prêmio Eficiência Educacional Florestan Fernandes, 2 grandes educadores, com vistas à melhoria da educação nacional. Autoria, senadora Leila,
Barros, relatoria da minha parte, o relatório é favorável ao projeto, a emenda número 1 com a emenda de redação que apresenta. A matéria vai à comissão diretora. Então, eu passo a presidência à senadora... eu acho que pode, né? Também. Aí, Vossa Excelência concede a palavra para mim. Concedo, então, a palavra ao senador Flávio Arnes para a leitura do seu relatório. Tá aqui? Eu vou... Não, pode ser aqui também, mas eu já vou pegar aqui. Muito bem. Eu quero dizer que é uma honra estar relatando a matéria, né? Porque nós estamos tratando de dois grandes educadores, Darcy Ribeiro e Florestan Fernandes. Eu tive a oportunidade de ser parlamentar, inclusive, na mesma comissão do Florestan Fernandes e dialogando muito com Darcy Ribeiro também. Que honra. Então, muito bem. É um projeto, então, da senadora Leila Barros, que institui a Medalha de Mérito Educacional Darcy Ribeiro e o Prêmio Eficiência Educacional Florestan Fernandes, com vista à melhoria da educação nacional. O projeto é formado por 14 artigos, institui-se a medalha no artigo 1º, o artigo 2º define que a medalha será entregue na semana do dia 12 de outubro de cada ano a uma educadora por Estado e Distrito Federal. O artigo 3º fecha a parte introdutória ao estabelecer que o prêmio será concedido na semana do dia 28 de abril de cada ano a 10 práticas ou projetos educacionais que melhorem significativamente a educação. Fazendo a descrição da seção 1, composta pelos artigos 4º a 6º, e que descreve os pormenores da medalha do Mérito Educacional Darcy Ribeiro. No artigo 4º, a indicação dos candidatos ao recebimento da medalha pode ser realizada por qualquer senador ou senadora com antecedência mínima de 45 dias da sua concessão. Estabelece o parágrafo único do mesmo artigo que a Comissão de Educação oficiará aos senadores com antecedência mínima de 90 dias com solicitação de indicação dos nomes dos candidatos, que deverá conter memorial que justifique a candidatura. Cabe também à Comissão de Educação a informação do prazo final para indicação. A seleção do candidato, conforme o artigo 5º, será realizada pela bancada de cada estado e do Distrito Federal e encaminhada em até 30 dias à Secretaria da Comissão de Educação. A entrega da medalha, como prescreve o artigo 6º, será realizada em sessão do Senado Federal, convocada especialmente para este fim. Na sessão de número 2, composta pelos artigos 7º a 11, explana os parâmetros para conferir o Prêmio Eficiência Educacional Florestan Fernandes. O artigo 7º define que o prêmio consiste na concessão de placa e diploma a serem entregues a educadores ou escolas responsáveis pela prática premiada. O artigo 8º trata dos incisos 1 a 5 da composição da comissão de escolha da prática ou projeto a ser premiado. 2 dos participantes serão escolhidos dentre os membros da Comissão de Educação, sendo por ela indicados. 1 será a indicação do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Caberá ao ministro da Educação a indicação de um representante. 2 serão representantes da sociedade civil, indicados pela Comissão de Assuntos Econômicos. E 1 será indicado pelo Instituto Legislativo Brasileiro, ILB. Estabelece o parágrafo 1º do artigo 8º que a comissão será presidida por um senador ou senadora e secretariada pelo representante do ILB.
órgão que, segundo o parágrafo 2º, dará todo o suporte, inclusive tecnológico, para atividades da comissão. O artigo 9º define as partes legítimas para a indicação de projetos ao prêmio: senadores, secretarias estaduais e distrital de educação, MEC, INEP, instituição da sociedade civil de abrangência nacional ou regional, voltada ao apoio ao desenvolvimento da educação, e tribunais de contas que têm identificado no curso de suas atividades práticas que mereçam ser replicadas. O parágrafo 1º do artigo informa que as indicações devem ser encaminhadas com memorial que descreva o projeto e seus resultados, fundados em dados oficiais da educação. De acordo com o parágrafo 2º, as indicações à Comissão de Educação devem ser efetuadas até o dia 30 de junho. A divulgação das práticas e dos projetos caberá ao ILB em programação destinada aos estados e municípios, à TV Senado, em sua programação, consoante o artigo 10º. O artigo 11 encerra a seção de número 2, ao delinear que caberá à Comissão de Educação encaminhar aos parlamentares os projetos premiados como indicação para a alocação de recursos de emendas parlamentares. O projeto de resolução número 12, de 2019, foi encaminhado à Comissão de Educação e à Comissão Diretora, devendo ser objeto de deliberação do plenário, caso nelas aprovado. A autora do projeto apresentou a emenda número 1, de redação com o objetivo de corrigir a data constante do artigo 2º do projeto para que a entrega da medalha Mérito Educacional Darcy Ribeiro seja realizada na semana do dia 15 de outubro. Então, a gente faço uma análise do projeto, mas quero dizer que para mim foi uma honra extraordinária ter tido a possibilidade de conhecer pessoalmente Florestan Fernandes, que é uma referência, sempre foi e continua sendo na educação, membro muito ativo da Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, onde nos encontramos, e do Darcy Ribeiro, grande senador, também educador, referência nacional, e que relatou aqui no Senado Federal, inclusive a nossa LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, na época. Ante o exposto, voto é pela aprovação do projeto de resolução do Senado número 12, de 2019, bem como da emenda número 1 e da emenda apresentada a seguir. Emenda substitua-se no projeto de resolução do Senado número 12, de 2019, onde figurarem as expressões senador, por senador ou senadora, e senadores por senadores e senadoras, para sermos assim fiéis, né, a toda a discussão importante do gênero. E, ao mesmo tempo, dizer que nada mais justo do que homenagear dois grandes educadores com prêmios que se destinem à melhoria da qualidade, na expansão, à manutenção da qualidade, à valorização das práticas dos docentes em todo o Brasil. Esse é o relatório. Obrigado. Em discussão a matéria. Ainda mais do relator, né? Não havendo mais queira discutir, encerro a discussão. Liberado, meu presidente. Tem a votação, desculpa, gente, que eu nunca presidi a comissão. Em votação, o relatório apresentado. Os senhores senadores e senadoras parlamentares que concordam permaneçam onde se encontram. Aprovado o relatório, que passa a constituir o parecer da comissão. A matéria vai à comissão diretora. Obrigada, senhor presidente. Passo agora a presidência da comissão ao senador Flávio Arnes. Obrigada. Obrigado. Quero parabenizar a senadora Leila Barros. Obrigado, senador. Pelo projeto, por nos ajudar a presidir. E eu quero dizer aos colegas senadores e senadoras que os itens 6, 7 e 8
são terminativos e como não temos quórum, né, suficiente, 6, 7, 8 e 9, nós deixaremos os projetos. Eu acho que sem ler o relatório, até fizemos essa discussão na reunião passada, eu quero sugerir que a leitura do relatório, me parece, tem que ser feita junto com a votação, para haver aí também, otimiza o tempo, exatamente, porque senão haverá todo um debate novamente na próxima reunião. Passo então ao item requerimentos. Primeiro deles, do senador Márcio Bittar, que é o item número 12, né, e requerimento da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, número 16 de 2019. A autoria, senador Márcio Bittar. Passo a palavra a Vossa Excelência. Senhor presidente, senhores deputados e senadores e senadoras, o requerimento nos termos do artigo 58, parágrafo 2º, inciso 2 da Constituição Federal e do artigo 93, parágrafo 2 do Regimento Interno do Senado Federal, a realização de audiência pública com o objetivo de discutir a erradicação do analfabetismo escolar. Proponho para a audiência a presença dos seguintes convidados: senhor Carlos Nadalim, secretário de Alfabetização do Ministério da Educação; senhor João Batista Araújo Oliveira, presidente do Instituto Alfa e Beto; e o senhor Fernando Capovilla, professor do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo. A justificativa: a alfabetização é a mais importante etapa educacional de uma criança. Sem alfabetização de qualidade, os alunos estão fadados a uma vida escolar deficiente, o que acarretará consequências negativas para o resto da vida deles. Dentre o caos que é a educação brasileira, a alfabetização deficiente ou inexistente, como mostram os dados, é fato que merece especial atenção do Parlamento. Os resultados da última avaliação nacional da alfabetização mostram que apenas 11% dos alunos do terceiro ano do ensino fundamental atingem níveis satisfatórios de alfabetização. Significa 89% dos alunos brasileiros não estão plenamente alfabetizados. Saliente-se que o teste é aplicado aos alunos do terceiro ano do ensino fundamental, que possuem em torno de 8 anos de idade, quando as melhores práticas e estudos internacionais comprovam que a idade ideal para a alfabetização é aos 6 anos de idade. Essa constatação, auferida por meio de testes sérios e precisos, aplicados pelo INEP, deveriam ser motivo para maciços protestos. No entanto, não nos parecem ser suficientemente divulgados e debatidos. A importância da correção dessa grave distorção é evidenciada pela criação, pelo novo governo, de uma secretaria voltada exclusivamente para a alfabetização. Por essas razões, solicito a realização de audiência pública para debater esse importante tema. É esse o teor do requerimento, senhor presidente. Agradeço ao senador Márcio Bittar, um assunto da mais alta importância, né? E está em discussão o requerimento. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Senadores e senadoras que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado. Parabéns. O senador Dário Berger, presidente desta comissão, havia apresentado um requerimento, que é o número 16 da pauta. Como ele não está presente, solicitou também que eu também assinasse em conjunto com ele, então eu vou ler só o item 16 da pauta. Requerimento da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, número 21, de 2019, de autoria do senador Dário Berger, e também com a minha assinatura nesse momento. Requeiro, nos termos do artigo 93, segundo o Regimento Interno do Senado Federal, a realização de audiência pública para debater sobre a situação das obras inacabadas ou paralisadas das creches e pré-escolas do país, com os seguintes convidados: Tânia Leme de Almeida, secretária da Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação;
Carlos Alberto Decotelli, presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE. Alessio Costa Lima, presidente da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, UNDIME. Vanessa Lopes de Lima, secretária de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Esporte do TCU, Tribunal de Contas da União. Vladimir Haroldi, presidente da Confederação Nacional dos Municípios. Está em discussão a matéria, não havendo quem queira discutir, os senadores e senadoras que aprovam o requerimento permaneçam como se encontram. Está aprovado. O item número 13, que é um requerimento também, a senadora Leila assinou, então é um requerimento do senador Marcos Doval, requerimento da Comissão de Educação, Cultura e Esporte número 17 de 2019, autoria senador Marcos Doval e senadora Leila Barros. Passo a palavra à senadora Leila Barros para a leitura. Requeiro a realização de audiência pública em conjunto com a Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, com o objetivo de debater a prorrogação dos benefícios da Lei número 8.685, de 20 de julho de 1993, a Lei do Audiovisual. Proponho para a audiência a presença dos seguintes convidados: senhor Henrique Medeiros Pires, secretário especial da Cultura do Ministério da Cidadania. Segundo, o senhor Christian de Castro, diretor-presidente da Agência Nacional do Cinema, Ancine. Senhor Leonardo Ed, presidente do Sindicato Interestadual da Indústria Audiovisual. Senhor Mauro Garcia, presidente executivo da Brasil Audiovisual Independente, a BRAVE. A justificação. A Lei número 8.685, de 20 de julho de 1993, a Lei Audiovisual, permite que sejam deduzidas do imposto de renda de pessoas físicas e jurídicas as quantias referentes ao patrocínio à produção de obras audiovisuais brasileiras de produção independente. Desde a sua promulgação, em 1993, a Lei do Audiovisual tem sido um importante mecanismo de captação de renda para a realização de filmes criados por produtoras independentes. Inicialmente prevista para durar até o ano de 2003, a Lei do Audiovisual recebeu constantes prorrogações, sendo a última realizada por meio da Lei número 13.594, de 5 de janeiro de 2018. Fruto da conversão da medida provisória número 796 de 2017. Essa lei prorrogou seus efeitos até o fim deste ano de 2019. Esse requerimento tem o objetivo de discutir com a sociedade, órgãos públicos e entidades do setor a necessidade de nova prorrogação da Lei do Audiovisual, dada a sua importância no fomento da atividade audiovisual de produção independente brasileira. Pela comissão, senador Marcos Doval e senadora Leila Barros. Agradeço, senadora Leila Barros. Está em discussão o requerimento. Não havendo quem queira discutir, em votação, senador e senadora que concordam, né, no singular agora, permaneçam como se encontram. Aprovado. Nós cumprimos o que estava programado, com exceção dos projetos de natureza terminativa, para que a gente possa ler e discutir esses projetos na mesma sessão, e também o projeto de natureza não terminativa do senador Dário Berger, também, que ele fará isso na próxima sessão. Presidente Flávio, pela ordem, rapidamente. Eu passo a palavra, obrigado, com alegria, ao senador Jean Paul Prates. Obrigado, presidente Flávio. Para aproveitar, subscrever os dois temas anteriores, do senador Marcos Doval, em relação ao audiovisual, do senador Dário Berger, em relação às obras inacabadas da educação básica, creches, pré-escola, e fazer uma colocação
fora dos temas anteriores, mas relativas ao decreto de contingenciamento que saiu na sexta-feira passada. Me permita ler uma coisa a respeito e também uma nota importantíssima das entidades que tratam do assunto. O severo corte orçamentário determinado por decreto assinado nesta última sexta-feira pelo Presidente da República atinge em cheio a ciência e a inovação tecnológica no Brasil, prejudicando a qualidade de vida da população brasileira e eliminando por longo período de tempo a possibilidade de protagonismo internacional do país nessa área. O Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações já estava com um orçamento extremamente reduzido em 2019, devido aos sucessivos cortes que o vitimizaram nos últimos anos. Por isso mesmo, o CNPq só conseguiria, já com esse contexto, pagar bolsas até o mês de setembro. As novas restrições orçamentárias de sexta-feira atingem a integridade do programa das bolsas, fonte de formação dos nossos pesquisadores desde a criação do CNPq. O contingenciamento de 46,27% das despesas de investimento do MCTIC inviabiliza o desenvolvimento científico e tecnológico no país e, por essa razão, as entidades Academia Brasileira de Ciências, Associação Nacional de Dirigentes e Instituições Federais de Ensino, ANDIFES, Conselho Nacional das Fundações de Amparo à Pesquisa, CONFAP, Conselho Nacional de Secretários Estaduais para Assuntos Ciência e Tecnologia, CONSECT, Fórum Nacional de Secretários Municipais da área de Ciência e Tecnologia, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC, emitiram a seguinte nota, passo a ler. O Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que financia a inovação e a infraestrutura de pesquisa das instituições de ciência e tecnologia, tem mais que 80% de seus recursos contingenciados. Além disso, o corte de 80% no orçamento do Ministério das Minas e Energia atinge áreas importantes para a tecnologia e a soberania nacional, agravando o cenário de desconstrução do desenvolvimento científico e tecnológico no país. Internacionalmente, é conhecido que o valor total gerado pela pesquisa pública é entre 3 e 8 vezes o valor do investimento. Temos no Brasil vários exemplos desse retorno. A formação de grupos de pesquisa competentes custou décadas de esforço nacional. São eles que permitem enfrentar epidemias emergentes, aumentar a expectativa de vida da população, buscar novas fontes de energia, garantir a segurança alimentar, estruturar empresas inovadoras com protagonismo internacional, reforçar a segurança nacional e aumentar o valor agregado das exportações. Se essas restrições orçamentárias não forem corrigidas a tempo, serão necessárias muitas outras décadas para reconstruir a capacidade científica e de inovação do país. Cortar gastos não é a única maneira de reduzir a relação entre dívida pública e PIB. Temos dito isso várias vezes aqui. Outros países já descobriram que existe uma alternativa: investir em pesquisa e desenvolvimento para aumentar o PIB. É imperiosa a revisão desses cortes que atingem o desenvolvimento, a segurança e a soberania nacional. Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo, no dia 1º de abril de 2019, essas associações que eu declinei inicialmente. Era para ler e fazer esse alerta. Nossa casa precisa estar atenta a esse processo. Foi emitido esse decreto na sexta-feira e nós precisamos nos debruçar sobre isso, porque há várias repercussões, evidentemente, inclusive sobre emendas impositivas, mas no caso aqui da comissão sobre o orçamento de ciência e tecnologia, que é praticamente uma medida fatal para ele. Obrigado, presidente, mais uma vez. Quero, em primeiro lugar, agradecer a Vossa Excelência, parabenizá-lo ainda também pelas perguntas feitas no outro dia na audiência com o ministro Paulo Guedes, muito importantes, necessárias, e estou também como presidente da comissão, hoje vice-presidente, mas desta reunião, totalmente solidário com o que foi lido e a nota das entidades, das mais reconhecidas no Brasil, sobre o assunto em pauta. E eu quero, então, sugerir aos senadores e senadoras que, mesmo sendo um assunto, a gente não pode dizer que não é um assunto relacionado à educação, porque ciência, tecnologia, inovação, comunicação, informática tem tudo a ver com todos os setores da sociedade
inclusive com educação, cultura e esporte, né? Quer dizer, a ciência, a tecnologia para o esporte, para a educação, na cultura, nas minas, na infraestrutura, quer dizer, é o que dá sustentação, vamos dizer, para a liberdade, para a independência, né? E que esta comissão, então, proponho que esta comissão, como comissão também, tendo tomado conhecimento do documento, oficie ao senhor Presidente da República, ao Ministro da Economia, ao Ministro da Casa Civil, né, ao Ministro, não é Ministro, é Ministro, né, da Ciência, Isso. Tecnologia também, né, nos solidarizando com a nota e pedindo providências, né, para reverter o quadro. Perfeito, muito importante, presidente. Obrigado, obrigado aos demais senadores. Então, a Secretaria tomará essa providência para que, como comissão, e sabendo da importância disso, oficiemos ao ministro. Agradeço, senador Jean Paul. Obrigado, presidente. Obrigado, senadora. Então, agradeço a presença de todos e de todas e, tendo cumprido a pauta, como eu mencionei antes também, né, com exceção de alguns projetos, declaro encerrada a presente reunião. Obrigado.